desinformação e confusão atuais, além de golpes no Brasil e no mundo, a velha desordem mundial servem a quem? Principalmente a quem exerce o poder, aqueles que querem deter mudanças. E para impedir essas mudanças, eles vão a crimes, guerras, golpes absurdos, guerras por procuração como na Ucrânia, farsas, teatros, mentiras, a tudo. O objetivo, impedir mudanças, continuar assegurando que uma minoria, poucos bilionários, mandem e dominem e explorem bilhões de pessoas. Eles não querem mais discutir nada, eles sabem que não tem argumentos. O que eles pretendem então e o que fazem então? Gritos, palavrões, berros, comunistas, isso e aquilo, e com isso deturpam a linguagem, mentiras descaradas, suspensão de matérias e vídeos, demissão de jornalistas, olha o caso do Assange, uso abusivo das leis, sob capa de legalidade, e até crimes, violência, brutalidade, guerra, genocídio. É isso que se está fazendo no Ocidente e no Brasil para impedir mudanças. E pior eles fazem ainda, que é a utilização até de uma linguagem falsa. Redefinem falsamente democracia, redefinem falsamente esquerdas, manipulam tudo isso, corrompem setores à esquerda, cooptam, dão bolsas de estudo no exterior, levam os intelectuais a teorias erradas. Por exemplo, transformaram o nacionalismo num crime, numa posição antimarxista um crime. Mas agora nós temos um novo dado, que é uma artilharia internética, não? Sem nenhum escrúpulo moral, com mentiras, com dinheiro, através da internet. É o Google, é o YouTube, é isso, é aquilo, manipulando. E por trás disso quem? O Complexo Militar Industrial Americano, escondidos atrás dessa artilharia internética de Google, YouTube, etc. E manipulando pessoas. E essa artilharia internética foi longe. Basta ver o que está acontecendo na Ucrânia com a distorção. Onde estão as informações dessa grande mídia, que é uma das grandes responsáveis pela desordem mundial e nacional? Onde estão as informações sobre, por exemplo, a Ucrânia de 2013? Porque primeiro vem a mídia, uma verdadeira orquestra, dirigida pelo Complexo Industrial Militar lá nos Estados Unidos. Primeiro vem essa orquestra. É uma orquestra da grande mídia, TVs, editoras, jornais e assim por diante. E hoje, essa orquestra tem aí um bate-bom, uma grande infantaria, através dos celulares e através do Google, do YouTube, de centenas aí de navegadores e promovendo conteúdos. E o que faz essa mídia hoje, com essa artilharia internética? Ela controla informações, ela agita, ela manipula e assim por diante. Mas agora, o que assistimos nessa resistência tático-estratégica do Império do Capital à sua decadência é a desobediência da lei pelo Império do Capital, Estados Unidos na frente, é o desrespeito à dignidade das nações, invasões, golpes, Afeganistão. Lembram do Iraque? Lembram da Líbia? Lembram do Iraque, quando disseram que havia armas químicas lá e por isso fizeram tudo aquilo e nunca mostraram as armas químicas? Pois bem, a senhora Victoria Nuland agora acaba de reconhecer que existem laboratórios com armas químicas destrutivas que podem matar milhões de pessoas na Ucrânia. E estão lá, ao lado da Rússia, com muito boas intenções, implantar a democracia na Ucrânia. Ora, brincadeira até hora. E a nossa Big Media, inclusive daqui, defende isso. Eugênio Bussi mencionou sobre o que assistimos nessas redes sociais. O núcleo disso tudo é opaco e blindado, enquanto a privacidade pessoal é transparente e vulnerável ao poder. Agora somos olhados, vigiados, vasculhados, inspecionados e capitalizados no espetáculo do mundo. Quanto ao centro nervoso e financeiro desse espetáculo, este não é para nossos olhos. O nome disso é totalitarismo. O tênue fio do tempo. O menino, o pai e o violino, unidos, únicos, sozinhos.
árvores num jardim de delícias, dedos de brinquedos do destino. Delicados, os gestos do pai ensinam ao menino o violino. Cordas num mesmo abraço, sons de um mesmo sino. Só a vida determina a equação dos caminhos. Não se sabe onde doeu o grito quando o elo foi perdido. O menino cresceu do pai entre solidões e atritos, e nunca mais se tocaram como se toca um violino. Observem este vídeo de um canal com grande divulgação, centenas de milhares de pessoas, em que este canal e o responsável por ele repete o mesmo que Caminhando Jornal TV tem reclamado desde quando iniciamos nossos trabalhos: censura feita por multinacionais acima da Constituição brasileira. Olhem este vídeo e olhem a denúncia do responsável por esse canal, coincidindo com a nossa. Para piorar, tava todo mundo já questionando, muita gente começou a questionar, assim como questionam lá o que aconteceu em Juiz de Fora. Eu não posso falar sobre isso, porque sobre censura no YouTube. O YouTube mandou e-mail para o Plantão Brasil, para o Clique Política, para o 247, para mais uns 10 canais aí, dizendo que se a gente falar sobre o caso, o canal será deletado sem aviso prévio. Não vão nem mandar um e-mail falando, ó, deleta o vídeo. Não, vão deletar o canal. Porque, Thiago, ordem judicial, alguma coisa? Não. Decisão da direção do YouTube Brasil. Não falo. O presidente Lula teve na ONU, fez um discurso de estadista, mostrou que o país tem um potencial para assumir efetivamente a liderança em relação à mudança energética, cobrou das grandes potências a responsabilidade no aquecimento global por um modelo de desenvolvimento pautado em combustível fóssil e saiu-se muito bem nesse cenário. Entretanto, a gente não pode cobrar além daquilo que o Lula está disposto a oferecer, que é no máximo um discurso reformista. Ele não toca na questão fundamental que leva não só ao aquecimento global, como é responsável também pela miséria no planeta, que são as relações capitalistas, inclusive nas relações de troca extremamente desvantajosas para os países pobres, né? Bom, isso daí exigiria que o Lula fosse um revolucionário, e ele, longe de ser, ele quer reformar o capitalismo, ele quer humanizar aquilo que é impossível de ser humanizado, mas dá um passo importante, um passo de estadista ao colocar, né, no colo das grandes potências as responsabilidades, sim, da miséria e do aquecimento global. E, né, mais uma vez, se apresentou como possível candidato à mediação na paz entre Rússia e Ucrânia. Por incrível que pareça, esse encontro do Lula com Zelensky não avança muito. E não avança muito por quê? Porque o próprio Zelensky não quer que avance. Ele não quer efetivamente uma paz. Afinal de contas, estão jorrando milhões e milhões de dólares para a Ucrânia, que não se sabe onde estão sendo investidos. E mais, volta e meia, aparece em relatórios de que alguns
dos incidentes de bomba foram causados pela própria Ucrânia. Bom, mas isso é um outro problema. Vamos focar no presidente Lula como o representante do Brasil e que está vendendo, leia-se bem, a palavra é essa, vendendo o Brasil para os grandes conglomerados econômicos. Meus amigos, a desordem nacional prossegue no caminho da desordem mundial. Aqui a bagunça é geral. Crimes, violência, absurdos. O Supremo Tribunal Federal vai para cá e vai para lá, conforme a força de determinada fração dominante disputando o poder no bloco dominante de poder brasileiro. E assim vai o Brasil a trancos e barrancos. Orçamento secreto, votações as mais absurdas na Câmara, e aí assim por diante. Fortaleceu-se enormemente aqui a direita no Brasil e até a extrema-direita, algo que nunca houve. E a apuração de razões disso são outras. É motivo de outro programa. O senhor Ciro Gomes tem boas análises sobre isso, mas não é só o que ele menciona, não. Há outras razões, há um trabalho muito grande da extrema-direita mundial e dos serviços secretos para o que tem acontecido no Brasil. Nada do que está acontecendo aqui foi ou é casual, foi deliberado. Então estamos nesse caos, influência estrangeira, impunidade, autoritarismo, voltamos a décadas atrás, a um Paulo Napoleão, autoritarismo e impunidade, né? No Brasil, que é a regra aqui. Vejam agora essa eleição de 22, Biden salvando, não a esquerda, porque Lula nunca foi esquerda, mas Biden salvando aquela direita civilizada, salvando aquele setor que o apoia, protegendo-o de um golpe de extrema-direita, como provamos, como mostramos anteriormente, e também aqui nesse caminho do Jornal TV. Então estamos num caos completo. Lembremos tempos diferentes em que, ao contrário, nós tínhamos um Elbrick dizendo que era preciso no Brasil encontrar uma esquerda palatável, que pudesse vencer as eleições, mas de uma forma palatável para os Estados Unidos. Elbrick, aquele embaixador sequestrado, dizia isso. E apareceu Lula, né, casualmente ou não. Vejam, daquele tempo ao resultado das eleições de hoje, a votação que tiveram candidatos realmente de esquerda. Vejam o abandono em que relegaram o senhor Ciro Gomes, uma centro-esquerda, e vejam a direita e a extrema-direita disputando o poder, porque Lula foi apoiado por Biden e foi apoiado pela chamada direita civilizada, coloquem aspas nisso, ou seja, direita tradicional. As esquerdas, realmente aquelas igualitaristas com liberdade, aquelas que tiveram grande força no Brasil, as votações numa época de Lula mais à esquerda, de Leonel Brizola e de outros, do próprio PDT de Brizola, mudaram muito. Vejam o resultado das últimas eleições. O que nós tivemos hoje? Tivemos uma mudança tático-estratégica, não só nas forças tradicionais do Império, com novas direitas, novos movimentos, muito dinheiro e financiamento dentro do Brasil, nada coibido, desrespeitado a Constituição Federal, como tivemos uma extrema-direita aqui também altamente financiada do exterior. Nós estamos há décadas ou há séculos na mão do imperialismo, de impérios estrangeiros. Então a pergunta é, para onde irá o Brasil se não houver uma alternativa à esquerda democrática? Evidentemente que esse Brasil sonhando em mudanças rápidas, o sonho de muitas pessoas ignorantes, simplórias, ansiosas, não é?
esse sonho de rápidas soluções virá através dos gritos, das mentiras da extrema-direita brasileira. Então corremos um risco real de um grande retrocesso do Brasil. Mas eu quero abordar um assunto entre tantos, porque esse das esquerdas nós guardaremos para adiante. E o assunto que eu quero abordar é o seguinte: por que essa violência absurda atual que temos? Vivemos uma violência absurda. O Rio de Janeiro é um espelho disso. Namaré, Jacarepaguá, Barra da Tijuca, Copacabana e assim por diante. Aqui devemos essa violência extrema em que matam-se famílias, pais matam pessoas e se suicidam, violência na escola, professores se defendendo com spray e com canivetes agredidos por alunos. Um verdadeiro absurdo. Como se explica isso? Ao ser presa em 71, no meu apartamento, no bairro do Flamengo, no Rio de Janeiro, conheci um outro tipo de tortura, que foi a geladeira. Não é? Na geladeira eram as celas criadas pela maldade humana, né? que se criou naquela época. As celas eram celas totalmente pretas, de Eucatex. Essas celas a gente ficava emparedada, assim, não podia deitar, porque a cela cabia você em pé, você despida ali, você podia sentar ou levantar. E eu fui perdendo a noção do tempo que eu fiquei nessa cela, nessa geladeira. Ela tinha um ar muito gelado, provavelmente um sistema de ar-condicionado, onde você começava a despelar a boca e a sentir uma sensação de perda de líquido. Ali não tinha nem água, nem comida durante todos os dias que eu fiquei na geladeira. Tinha um interrogatório que a gente saía dessa geladeira, dessa cela toda preta, desse emparedamento, a gente ia para uma sala toda branca. Isso parece um delírio, né? Mas é verdade. Nós íamos para uma cela toda branca, com holofotes em cima, com a luz muito intensa, onde uma pessoa me interrogava, ele ficava atrás de mim e fazia perguntas e dizia mentira e dava telefone nos ouvidos, né? E realmente a gente via estrelas naquele momento. E eu pedi para ele: me mate, que eu não consigo mais viver, eu não quero viver. E ele me olhou, né, e disse assim: eu lhe mato se eu quiser e quando eu quiser. Eu tenho o tempo todo, eu posso te fazer em pedacinhos. Amigos, observem a que ponto chegamos no Brasil. Vídeos confirmando o que também dissemos à mesa aqui nesse canal, como os Estados Unidos e a fração política de Biden influiu nas eleições. Não só apoiaram Lula, como ao final fizeram pressão sobre generais brasileiros e o regime brasileiro para que não houvesse o golpe. Imaginem vocês, o Brasil sendo salvo da extrema-direita pela direita que sempre combateu. E onde está a esquerda? Dormindo no ponto, parece que perdeu o avião da história. Uma reportagem investigativa do Financial Times joga luz no papel que os Estados Unidos tiveram para evitar um golpe militar no Brasil. Cita situações e nomes. Deixa claro que o gigante do norte pressionou os militares brasileiros para não entrarem na aventura golpista do Bolsonaro e ainda dá a entender que o Biden está chateado com a falta de reconhecimento do Lula. O Senado dos Estados Unidos aprovou a recomendação de romper as relações com o Brasil em caso de golpe de Estado. Mas qual seria o impacto de um golpe de Estado nas relações internacionais do Brasil?
As Forças Armadas brasileiras, nessa altura do campeonato, apoiariam uma intervenção militar que poderia abrir algo sem precedentes que causaria uma catástrofe no Brasil, no sentido de sanções econômicas? O tenente-coronel Mauro Cid resolveu abrir o bico. E, ao abrir o bico, confessou aquilo que todos nós já sabíamos, que era a tentativa de golpe do Bolsonaro e de seus militares no entorno, né? Porque não queriam largar a boquinha que muitas das vezes chegava a um salário de mais de 100 mil reais, como já foi denunciado. Então, que militar planeja dar golpe, isso não é surpresa nenhuma. Basta a gente estudar a história do Brasil e ver que a trajetória, né, das Forças Armadas no país sempre foi a de buscar resolver problemas sociais, problemas políticos, através da força. E aproveitando para também se darem bem. Mas qual é a surpresa? A surpresa é que dessa vez parece que o Brasil resolveu, né, a sociedade brasileira resolveu cobrar uma fatura desses militares e está exigindo que eles sejam punidos. Está exigindo, por exemplo, como a ida do general Heleno, muito cheio de bravatas, muito valente, acusado inclusive de chacina no Haiti, ele lá entrou em contradição na CPMI, entra em contradição, mente, porque na realidade a contradição é a prova viva da mentira do general, um homem que é muito valente, mas pelo visto ele é valente demais com as parlamentares. Essas sim ele desacatou, ironizou também. Assim como outros bolsonaristas, né? Assim como outros de extrema direita que são muito valentes, com uma arma na mão, sem ela, né? Eles ficam mansinhos. Pois bem, parece que dessa vez o Brasil resolveu tomar vergonha e colocar a limpo essa onda de extrema-direita de querer acabar com as garantias democráticas, mesmo que elas ainda sejam limitadas. Meus amigos, vejam nesse vídeo agora, passado em Belfor Roxo, um dos municípios mais pobres do Rio de Janeiro. Belfor Roxo não está pior do que o resto do Brasil. Acabaram de matar um médico agora na Barra da Tijuca, num quiosque da Barra. Amigos de Belfor Roxo, não fiquem tão horrorizados com sua cidade. Ela é um resumo do Brasil. Olhem os vídeos. Aqui, ó, metendo a mão na arma aqui, ó. 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 Olha a mão na arma. Tá metendo a mão na arma aqui, ó. Segurança do prefeito. Segurança do prefeito é agredindo os outros.
Olá, meus amigos. Olha, está na hora de voltar a usar máscara. Eu conversei com diversos colegas que estão aí na linha de frente, atendendo nas UTIs, nas unidades de pronto atendimento, nas clínicas, nos hospitais públicos. Está aumentando muito o número de casos de Covid. Surgiu agora uma variante que é uma variante com muita facilidade de transmissão. Não é a única, há outras também. Quando você olha o número de internações na cidade de São Paulo e espalhadas pelo Brasil, a gente observa um aumento do número de casos. Aí você diz, não, eu já tomei 3 doses, 4 doses da vacina, não adianta nada? Adianta, claro. A vacina ou as vacinas que nós já tomamos são vacinas que protegem contra as formas graves da doença, mas elas não impedem que você contraia o vírus. Olá, o meu nome é Daniel Sert e eu estou aqui para falar do meu livro, do Vinil ao Streaming 60 anos e 60 discos. Eu quis contar um pouco da história da música pop internacional por meio de 10 álbuns de cada uma das 6 últimas décadas. Ou seja, começando nos anos 60, quando o álbum superou os singles, né, como principal produto e também como principal forma de consumo de música pelo público, até os anos de 2010, quando o mundo já tinha dado muitas voltas e o formato principal de consumo de música tinha passado do vinil ao CD, do CD ao MP3 e do MP3 ao streaming. Entre esses 60 álbuns, você encontrará alguns clássicos que todo mundo reconhece como tal, mas encontrará algumas surpresas também, né?
cantinho um violão, esse amor uma canção, pra fazer feliz a quem se ama. Muita calma pra pensar e ter tempo pra sonhar. Da janela vê-se o corcovado redentor, que lindo. Quero a vida sempre assim, com você perto de mim, até o apagar da velha chama. E eu que era triste, descrente deste mundo, ao encontrar você eu conheci o que é felicidade.